Como desenhar perspectiva de forma simples utilizando uma técnica fácil? Nessa aula eu vou ensinar uma técnica muito simples para você aprender perspectiva sem complicação. É um método que facilita bastante a compreensão de volumes, profundidade e pintura, principalmente para quem ainda está começando. A técnica que eu vou ensinar é inspirada no decalque, um recurso muito usado por artistas do realismo para estudar formas, luzes e sombra. A diferença é que faremos todo esse processo utilizado no Photoshop, utilizando camadas, o que torna o aprendizado muito mais organizado. Dentro dessa pasta, criei uma nova camada chamada sombra. Em seguida, faça outra camada para destacar melhor a line art, evitando que ela fique perdida sobre o fundo branco. Agora, começando a pintura utilizando a técnica do Grayscale, porém, ao invés de usar um cinza neutro, eu vou trabalhar com um cinza azulado, pois ele é repelente. Começo pintando as sombras dos brancos e o material utilizado em um tom médio de cinza azulado. Inicialmente, minha intenção era produzir esta arte totalmente sem line art, deixando apenas a pintura. Inclusive no começo da aula você consegue perceber que tentei seguir esse caminho, porém, como seria um trabalho muito mais demorado, decidi manter a line art para tornar o processo mais eficiente. Em seguida, utilizo um cinza azulado mais escuro para pintar as partes metálicas dos bancos. Nos tapetes antiderrapante, eu aplico um tom ainda mais escuro para reforçar a profundidade. Uma dica importante é utilizar sempre a ferramenta de seleção para preencher rapidamente as áreas desejadas sem ultrapassar os limites da pintura. Agora começo a trabalhar o piso e as paredes laterais utilizando diferentes variações de cinza azulado. Uma dica de ouro: sempre elimine qualquer vazamento de tinta das camadas. Pequenos erros podem comprometer o acabamento da pintura e reduzir a sensação de tridimensionalidade. Chegando ao guarda-roupa, utilize um cinza claro com base no metal. Primeiro pinto toda a estrutura e depois começo o sombreamento interno, utilizando tons de cinza escuro e cinza intermediário. Depois utilizo a ferramenta de blush de borrar, suavizar a transição entre essas cores. Essa é uma dica de diamante. Durante essa aula utilizarei bastante esse pincel. Ele é um dos grandes responsáveis por criar uma pintura mais suave e com mais aparência de tridimensional. Aplico essas sombras tanto na parte superior quanto na parte inferior do guarda-roupa. Outra dica muito importante é desenvolver a paciência durante a pintura. Muitas vezes ficamos ansiosos para ver o resultado final e acabamos acelerando as etapas importantes. Isso prejudica a qualidade do trabalho. Aprender a desenhar também é aprender a controlar a ansiedade. Quanto mais paciente você for, melhor serão os resultados, não apenas na arte, mas em diversas áreas da vida. Agora vamos pintar as barras de alumínio do guarda-roupa. O metal possui um comportamento muito específico em relação à luz. Por isso, utilizo a própria referência para guiar, para observar onde fica as áreas de brilho e sombra. Uma ótima forma de treinar esse olhar é pesquisar fotografias de objetos metálicos e estudar como a luz se comporta sobre eles. Para criar esse efeito, utilizo 3 tons de cinza. Primeiro, aplico um cinza bem escuro nas regiões onde a sombra é mais intensa. Depois, utilizo cinza intermediário para fazer a transição entre luz e sombra. Por último, aplico um cinza claro nas áreas que recebem mais
iluminação. É justamente esse o contraste que cria o aspecto metálico. Agora chegamos em uma das etapas mais divertidas da pintura, as roupas. Vamos pintar as toucas e as sungas? Na minha opinião, essa etapa é a mais simples do que pintar metal, porque os tecidos permitem mais liberdade das distribuições de sombra. Para as toucas, utilizo 4 tonalidades: uma para base, uma para cinza escuro, uma cinza médio e um cinza claro. Aqui entra outra dica de diamante. Utilize a ferramenta Pen Tool para criar o formato exato das sombras. Ative a camada da referência, desenhe o formato das sombras utilizando pontos como a Pen Tool. Em seguida, clique com o botão direito e escolha a opção de preenchimento, de preencher o caminho. Depois vai em filtro, desfoque gaussiano. Aplique um valor abaixo desse desfoque para suavizar as bordas da sombra. Quanto menor o valor, mais definida ficará a sombra. Quanto maior o valor, mais suave será a transição. Faça alguns testes antes de encontrar o efeito que você mais gostou. Essa técnica será utilizada várias vezes durante esta aula. Portanto, memorize essa combinação entre Pen Tool e desfoque gaussiano. Ela facilita muito a criação de sombras suaves e realistas. Na toalha, eu utilizo 3 tonalidades de cinza. Uma para a base, outra para a sombra e uma terceira para criar transição. Agora vamos para a sunga. Primeiro faço a pintura do gancho metálico do cabide, utilizando exatamente o mesmo conceito de metal que ensinei anteriormente. Já a parte plástica do cabide é muito mais simples. Utilizo apenas uma cor base e uma cor para a sombra. Depois utilizo novamente a Pen Tool para criar todas as dobras da sunga, aplicando também o desfoque gaussiano para suavizar essas sombras. Em seguida faço as sombras projetadas, tanto na barra metálica quanto na própria sunga. Quando chegar a hora de pintar a segunda touca, utilizo um truque muito útil. Em vez de pintar tudo novamente, duplico a primeira touca e apenas faço pequenos ajustes. Essa dica serve para qualquer objeto repetido dentro da composição. Duplico elementos e economiza bastante tempo sem comprometer a qualidade do trabalho. O mesmo processo é repetido para todas as outras sungas. Agora chegamos na etapa de pintura colorida. Escolho o azul bebê com a cor base dos azulejos na parte superior da parede. Crio uma camada exclusiva para essa cor. Nas demais partes utilizo um azul mais escuro para criar profundidade. O chão recebe um azul gelo em uma camada separada chamada o chão. Mais uma vez reforço a importância da organização. Renomear corretamente todas as camadas evita confusão quando o arquivo começa a ficar mais complexo. Depois crio uma nova camada para pintar a madeira utilizando um tom de canela. Os metais recebem tons de cinza. Os tapetes são pintados de azul escuro. Já o guarda-roupa recebe um tom de roxo claro para diferenciar suas superfícies. As toalhas também ganham uma camada exclusiva. Eu escolho cores para deixar mais interessante visualmente. Durante esse processo havia criado algumas mochilas, mas uma delas não ficou harmonizada com a composição. Resolvi removê-la e substituir por bolas de polo aquático. As bolas são pintadas de amarelo. Embora eu não tenha explicado essa pintura durante a gravação, ela segue exatamente o princípio do sombreamento de uma esfera. Sombra mais escura na parte inferior, meio tom na transição e luz na região iluminada. Depois pinto as bolsas utilizando o azul claro como cor principal e o azul
e azul escuro nas alças. As toucas recebem diferentes cores, como vermelho, branco, vermelho escuro e azul claro. Nas sungas eu utilizo azul escuro, vermelho rosé e branco e areia. Também adiciono todos os detalhes decorativos, como linhas horizontais e estrelas. Essas estrelas podem ser criadas facilmente utilizando um pintor, finalizando pintando a barra metálica com um tom de cinza. Agora vamos para a etapa final, o modo de mesclagem. Esse processo é exatamente simples. Duplique cada camada de cor. Na primeira cópia, utilize um modo de mesclagem sobrepor, na segunda, utilize multiplicação. Repita esse procedimento em todas as camadas de cor da ilustração. Com a dica bônus, recomendo aplicar esse modo de mesclagem conforme vai pintando cada elemento. Em vez de deixar tudo para o final, isso facilita a suavização do resultado, mantém a organização do projeto e ainda economiza bastante tempo durante o processo da pintura. Com essa técnica, você consegue transformar uma simples referência em um excelente exercício de perspectiva. Pintura digital é um estudo de materiais, desenvolvendo seu olhar artístico de forma muito mais rápida e eficiente. Se este vídeo te ajudou, já deixa o like, porque isso fortalece muito meu canal. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de desenho, anatomia e pintura digital. Se você quiser continuar evoluindo como artista, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que vai complementar tudo o que aprendeu hoje. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.